Oi, gente, bom dia. Eu sou a Liz e hoje eu vim trazer mais uma dica para vocês, respondendo uma pergunta que a Marina fez aqui na página sobre narração. Ela pediu que a gente falasse de uma forma mais prática sobre a narração, que é um dos pilares, junto com os livros vivos, de uma educação Gerald Mason, né? Um dos pilares. Bem, a narração é, na verdade, algo bem simples de se fazer. Basicamente, é você ler um trecho do livro em questão que você está lendo, e aí você pede à criança que ela reconte aquele trecho para você, né? A narração é feita a partir dos 6 anos. Antes disso, a criança não deve ser chamada a narrar, não se deve pedir à criança que conte. Isso faz parte do ensino formal. E aí a criança vai fazer essa narração oral e mais pra frente, ali a partir dos 10 anos, né, a partir do formulário 2, a criança vai iniciar na narração escrita, também de forma lenta e progressiva, não todas. A gente vai ir modificando e adaptando para as narrações escritas, que é o que a Charlotte chama de composição. Então, isso para as crianças maiores, depois elas vão aprendendo a escrever sobre aquilo que elas leram, né? Então, como eu disse inicialmente, dos 6 ali até os 9 anos, as narrações são todas orais, não tem necessidade da criança escrever ainda, até porque a criança ainda está aprendendo nessa idade a escrever, né? Então, algumas dicas que a Charlotte mesmo traz sobre como fazer as narrações. Primeiro, utilizar, principalmente com as crianças que estão começando, períodos curtos de leitura. Seria um parágrafo, talvez até menos de um parágrafo, e aí você vai ver conforme a capacidade da criança. Então, se de início eu li um parágrafo, a criança não conseguiu narrar, ainda ficou um tanto confusa, então eu vou diminuir um pouquinho e gradativamente depois a gente vai aumentando até que a gente consiga ler uns. Não precisa ser muito, mesmo com a criança que é maior, a leitura não precisa ser longa. Até porque adulto mesmo, se a gente for ler várias páginas, a gente vai acabar esquecendo, não vai firmar tanto o conteúdo, né? Então, aqui pra Ana, eu leio não uma página de um livro, às vezes meia página, dependendo, né? Dali uns 3 parágrafos, é a média que eu tenho lido para ela agora, ela tem 6, são 3 parágrafos, é o que ela lê e consegue narrar bem. Então, você vai fazer como um teste mesmo com a criança. Começa com um parágrafo, então se ela der conta, você continua ali lendo um parágrafo até que ela esteja adaptada com a questão da narração, para depois passar para 2 parágrafos. Se ela não deu conta, a gente lê um pouco menos, né? Uma outra dica, né, que a Charlotte fala sobre a narração é que no início da narração a gente relembrar o que foi narrado anteriormente. Então, eu estou ali no capítulo 2 de um livro, eu vou lembrar o que a gente leu no capítulo 1. Olha, lembra que a gente falou sobre tal pessoa, a gente leu aqui nesse livro, tal coisa e tal. Então, hoje a gente vai continuar, vamos ver o que aconteceu, assim, como um gancho para a história que vai ser lida hoje. Isso vai ajudar a criança a memorizar, vai ajudar a criança a entender, a se encontrar ali na leitura, né? Porque às vezes a gente também esquece um pouco. Vai também trazer concentração para a criança, então, para ela sentar e acompanhar aquela leitura. Uma outra dica também é tentar moldar um pouco a leitura. Se a sua criança às vezes está tendo alguma dificuldade ou ainda está dispersa ali naquele momento, tentar moldar um pouco a narração. Então, eu comecei a ler e aí peço para ela que ela narre. Então, eu vou falar assim, conta pra mamãe, em vez de eu falar assim, só
Conta o que aconteceu. Eu posso usar frases do tipo, conte o que aconteceu com fulano, conte o que aconteceu. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais, eu acho que mais, para compreender melhor, acho que ainda está um pouco vago. Vamos supor uma história, vamos pegar aqui uma história bíblica. Vamos usar a história de Noé, né, como exemplo. Então, estou lendo a história de Noé. Eu já li um capítulo no dia anterior e vou continuar hoje. Então, eu vou primeiro fazer um gancho da leitura anterior. Você lembra que Noé... Papai do Céu pediu para Noé construir um barco, dizendo que ia chover e que era para ele e a sua família entrarem nesse barco. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver se Noé realmente construiu o barco, vamos ver se choveu mesmo, como é que foi, se Noé obedeceu direitinho. Então, nisso eu tô dando um gancho para a criança. Aí eu leio aquele trecho. Então Noé entrou na arca, ele e a sua família, com um casal de cada bichinho e tal. Aí eu posso ajudar a criança com a narração, tendo o cuidado de não contar a narração antes, né? Então, conta pra mamãe, como foi que Noé construiu o barco? Ou como que Noé entrou na arca? Quem mais entrou com Noé na arca? Então, aí são pequenos ganchos para a criança ir lembrando. Então, essas são 2 dicas que eu dou, que é você puxar um pouco a história do dia anterior. A Charlotte, na verdade, fala isso, não sou eu. E você ajudá-la moldando se ela tiver alguma dificuldade com a narração. No geral, aqui em casa, eu só falo pra Ana, conte o que a mamãe leu. Ela consegue falar bem, né? Se às vezes um dia ela tá mais dispersa, aí eu ajudo ela nessa questão de moldar. A gente só tem que ter o cuidado, como eu já disse, de não falar demais e acabar atropelando a criança, né? Uma última dica que eu dou é que se você vê que a sua criança ainda está dispersa no começo da leitura, ou se são as primeiras vezes que ela vai fazer a narração, explicar para ela antes que ela vai ter que narrar. Então, olha, mamãe hoje vai ler essa história com você, você vai prestar atenção, porque depois a mamãe quer que você conte o que foi lido. Ou então, olha, sente, preste atenção, você lembra que você tem que contar o que a mamãe lê? É assim que eu falo, às vezes eu falo com a Ana. Então, preste atenção, porque senão depois você não vai saber contar. E é uma chamada à atenção também. Eu acho que o que eu lembro de dicas agora é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode fazer. Ver a criança narrar algo muito bom, muito gratificante. Você tá ali vendo que ela tá aprendendo. Você vê a criança melhorar o vocabulário cada vez que ela vai seguindo com as narrações. Isso é gratificante pra gente como mãe homeschooler, como mãe professora, né? De ver o progresso das nossas crianças, de ver elas aumentando o vocabulário ou conseguindo narrar um trecho maior. Essa semana eu comprei um livro novo aqui para casa, que foi o livro A Árvore Generosa, do Shel Silverstone, né? Deixa eu ver, isso, do Shel Silverstone. Tá até aqui pertinho o livrinho. Esse aqui, ó, pra quem não conhece. Né? Uma gracinha essa história, gente. E aí, eu vou mostrar ele aqui por dentro. Acho que os outros livros do Silverstone também são assim. São grandes ilustrações e pequenos textos. Eu já tinha lido com a Ana a parte que falta, né? E ela tinha gostado muito, aí eu comprei esse. E aí quando ela falou, mãe, olha, é pequeno, eu posso ler sozinha? E aí chegou aquele momento de mamãe homeschooler. Ela pediu pra ler sozinha. Só quem é mãe homeschooler sabe como é isso. E aí eu falei, pode, claro. E aí ela leu todo o livro sozinha.
E depois eu falei, eu não sei essa história, eu não conheço, realmente eu não conhecia. Conta pra mamãe como foi a história, e aí eu fiquei surpresa, gente, de ver como foi a narração dela, desse livro. Não porque ela não simplesmente reproduziu o que ela tinha lido, ela narrou com as interpretações que ela tinha feito. Então eu vou fazer um pouquinho de spoiler da história. Ela contou sobre a árvore, né? Que tinha um menino, o menino amava a árvore amava o menino. E aí o menino foi crescendo, né? E aparece o personagem em diferentes épocas da vida. Primeiro ele jovem, um jovem adulto, depois ele um adulto mais velho e depois ele bem velhinho. E aí ela contava assim, mamãe, aí ele era menino, do meu tamanho. Aí depois ele ficou grande, igual o papai. Depois ele ficou velho, igual o vovô. Depois ele ficou bem velhinho, igual a Bisa. E aí eu achei muito lindinha ela fazer essas comparações. E teve uma parte que é a parte que ele pede a árvore. Deixa eu lembrar qual foi exatamente. Ele pede a árvore que ele queria construir um barco, né? Que ele queria sair pelo mundo, que ele queria construir um barco para sair viajando. E ela fala assim, mamãe, aí ele falou pra árvore que ele queria um barco para viajar pelo mundo, porque mamãe, ele tava triste, e ele achou que se ele fosse viajar o mundo todo, ele ia ficar feliz, mas ele não ficou feliz viajando o mundo. Então, isso pro meu coração de mãe foi uma graça, ver que ela tava interpretando a história, né? Isso é Charlotte Mason, isso é considerar, entender que a criança tem capacidade de trabalhar com as ideias que a gente oferece para elas. E esse é basicamente o princípio da narração. Ela é o oposto do que nós temos nas nossas escolas tradicionais hoje, que diz que a criança já sabe desde o início escrever um texto e se passa a produção de texto para uma criança de 4 anos. E também é contrário ao princípio clássico de que a criança não precisa de muitos fatos para que futuramente ela consiga trabalhar com lógica, fazer a retórica dos fatos, né? Que é o que um dos preceitos da educação clássica. Então a Charlotte Mason fala que não, que a gente vai dando ideias a elas. As crianças vão absorvendo essas ideias conforme a capacidade delas, vão trabalhando o pensamento delas de acordo com a capacidade delas. Então foi isso que eu tenho visto na Ana, que ela tá recebendo as ideias, ela tá conseguindo trabalhar conforme o entendimento dela, né? Ela não é vazia de compreensão de fatos, ela consegue fazer essas associações de uma forma mais simples, claro, mas ela é uma pessoa e o cérebro dela trabalha como de uma outra pessoa qualquer maior, né? Então é muito bom a gente ver na prática esses princípios que a Charlotte traz pra gente acontecendo, traz segurança da escolha que a gente fez, traz segurança no que a gente lê, no que a Charlotte traz, no que ela aponta enquanto filosofia da educação. E faz qualquer mamãe homeschooler ficar muito orgulhosa, né? Então, gente, eu vou parar, porque se a gente for continuar, a gente vai estendendo e não para de falar. Mas se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tem algumas outras dúvidas aí, a gente vai tentando fazer o vídeo conforme o tempo aqui vai surgindo, conforme as crianças deixam, né? Então eu vou tentando responder de acordo com o possível, mas pode deixar sua pergunta aí e em breve a gente retorna assim, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado confuso. Eu acho que talvez eu tenha falado algumas coisas um pouco atropelado, mas se ficou alguma dúvida pode perguntar também, que aí eu tento esclarecer, tá bom? Obrigada, gente!